Será que em algum momento da sua vida você já realizou o exame de ferritina? Prazer, me chamo Manuela Bandeira, sou médica, atuo nas áreas de nutrologia e ortomolecular. Hoje eu vim falar para vocês sobre essa alteração desse exame. A ferritina é uma proteína produzida lá no fígado que pode estar acumulando ferro no seu organismo. Ela também pode indicar inflamação de fase aguda. Lembrando que inflamação não é só aquela que o corpo sente quando tem febre ou dores. A inflamação ela pode ser silenciosa, oriunda de alimentos refinados, de trigo, de falta de exercício físico, estresse e um sono ruim. A partir de então, nós vamos identificar quando essa ferritina pode ser apenas uma alteração metabólica ou hepática, uma doença do fígado, ou quando ela indica uma doença genética chamada hemocromatose. Valores acima de 300 microgramas por litro para homens já é considerado aumentado. Para as mulheres, esse valor acima de 200 microgramas por litro também está alterado. Deve-se lembrar que a ferritina alta às vezes, não necessariamente está relacionada à sobrecarga de ferro ou até mesmo à hemocromatose. Ela pode estar relacionada simplesmente à obesidade e à síndrome metabólica. Como eu já disse, a obesidade e a síndrome metabólica, devido à resistência à insulina, pode elevar essa ferritina, não estando necessariamente associada a aumento de ferro no organismo. Doenças autoimunes e também doenças sistêmicas podem elevar a ferritina no sangue. Alguns tipos de câncer também pode estar relacionado à ferritina alta. Os principais deles são câncer do trato respiratório e câncer de fígado. Além desses, tem as alterações hematológicas, que são os cânceres do sangue, como leucemias e os linfomas. Algumas doenças autoimunes também estão relacionadas ao aumento de ferritina. Pacientes que sofrem de doença renal crônica também podem ter aumento da ferritina. E como já dito, a hemocromatose hereditária, ela é o acúmulo de ferro verdadeiro. Temos que diferenciá-la das outras causas que eu já citei. E uma das formas é pedir conjuntamente o exame de saturação de transferrina. Então, se no exame do paciente nós temos ferro aumentado, ferritina aumentado, uma saturação de transferrina, que para os homens vai acima de 45 e para as mulheres acima de 40, já liga o sinal de alerta para uma doença genética chamada hemocromatose. Menos comum, mas não menos importante. Agora, por outro lado, se essa saturação de transferrina vier baixa ou normal e a ferritina elevada, nós voltamos àquelas outras causas. Uma hiperferritinemia verdadeira por uma inflamação ou por causas secundárias, como doenças hepáticas, doenças autoimunes, sobrecarga de uso de álcool e por aí vai. Se em algum momento o indivíduo apresentou ferritina maior que 1000 microgramas por litro, isso pode estar relacionado à cirrose, ao próprio câncer hepatocelular, ao diabetes e algumas artropatias, que são as doenças das articulações. Mas se esse indivíduo apresenta uma ferritina alta em um contexto de febre, isso necessariamente pode indicar apenas uma inflamação de fase aguda. Se em algum momento o paciente chegou até o consultório com uma ferritina elevada, uma história direcionada deve ser investigada. Principalmente, algumas ideias de síndrome metabólica, como dislipidemia, obesidade. A outra coisa a ser investigada é se, num contexto de febre, apresentou essa ferritina mais alta, ou ainda se sugere uma infecção aguda do fígado. Sintomas constitucionais como perda de peso, sudorese, que é aquele suor noturno, e falta de apetite devem ser investigados para descartar uma malignidade. No exame físico, é preciso avaliar a pele do paciente para ver se não tem manchas escuras que pode sugerir a hemocromatose, que, como já foi dito, é o acúmulo de ferro. Também é preciso palpar alguns órgãos desse paciente. O fígado pode estar aumentado, bem como o baço, sugerindo uma possível malignidade. Outra coisa é investigar as falanges metacarpofalangianas, que são essas dos dedos. Elas costumam estar mais aumentadas em um quadro de artropatia oriundo da ferritina alta. Na investigação inicial, o seu médico precisa solicitar alguns marcadores.
dentre eles a própria ferritina, bem como os marcadores do fígado, TGO, TGP, bilirrubinas, albuminas, para descartar malignidade. Solicitar PCR e VHS é primordial para descartar a inflamação. Também, para descartar a síndrome metabólica, é necessário perfil lipídico, a hemoglobina glicada, a glicose de jejum desses pacientes. Muito importante destacar que algumas hepatites, como a B e a C, também precisam ser investigadas num contexto de ferritina alta. E o mais importante deles, como eu disse lá no início, é o teste de saturação de transferrina. Como eu falei, se maior que 45 para homens e maior que 40 para mulheres, nós temos aí que descartar a hemocromatose hereditária através do teste genético. Se o paciente apresentou ferritina de 1.000 até 3.000 microgramas por litro, algo está errado. Investigar esse paciente com todos esses exames é primordial. Doutora, mas e aí? A minha ferritina veio alta, foi descartado todas essas alterações de fígado, doenças autoimunes, de uma infecção aguda, hemocromatose. E agora? Por que a minha ferritina está alta? Simplesmente pelo processo inflamatório silencioso. Nessas situações, nós fazemos um procedimento chamado sangria, ou a própria doação de sangue. Quando o indivíduo retira uma quantidade em torno de 500 ml por quilo do sangue, ao longo de alguns meses, nós diminuímos o acúmulo de ferro dentro das hemácias e com isso a ferritina cai, tirando esse indivíduo do processo inflamatório oculto. Se você gostou desse assunto, se inscreve nesse canal e mande para aquelas pessoas que já tiveram o exame de ferritina alterado no sangue.